A nossa aula de hoje não vai ter nenhum conteúdo novo, tá? Vou fazer só uma revisão geral aí do que nós vimos até agora, certo? Começando aí pelas dízimas periódicas, lembrando que as dízimas periódicas são resultados de uma divisão não exata que tem a sua forma decimal escrita de forma infinita e periódica. Todas as divisões vêm de uma fração, né? No caso aqui, eu coloquei um exemplo para vocês que é o 7/3, que é 7 dividido por 3. Vamos fazer aí a continha para vocês lembrarem o que é uma dízima periódica. 7 dividido por 3, 2. 2 vezes 3, 6. 7 menos 6, 1. 1 não dá para dividir, então nós colocamos uma vírgula e acrescentamos um zero. 10 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. Sobrou novamente 1. Nós já vimos aqui que vai ser periódica, né, gente? Vamos colocar novamente o zero, já tem a vírgula, não precisamos colocar mais. 10 dividido por 3, 3, 9, sobra 1. E assim vai ser infinitamente. Lembra como nós escrevemos a dízima periódica sem ficar repetindo infinitamente? Nós escrevemos o 2,3 com um traço em cima, já que 3 é o período que vai se repetir. Certo, turma? Isso é uma dízima periódica. E aí, se for nos dado uma dízima periódica, vamos pegar o mesmo exemplo ali de cima. 2,333. E nós queremos chegar na fração geratriz, que é a fração que originou a dízima periódica. Como que nós devemos fazer, turma? Lembrando que primeiro nós devemos identificar o período, 3, escrever sem a repetição, 2,3 com o traço em cima, identificando o período. Depois do segundo passo, o numerador é formado por quem? Lembrando que ele é formado por todos os algarismos, menos os algarismos de fora do período, que no caso aqui é o 2. E o denominador vai ser formado por 9, quantos estiverem no período, e zeros do pré-período. Não temos nenhum pré-período aqui, então é somente o 9. Então vai ficar 23 menos 2, vai ser igual a 21 sobre 9. Dá para simplificar? Dá, né? 2 mais 1, 3, é divisível por 3, 9 é divisível por 3. Então vamos simplificar aí por 3, vai ser igual a 7/3, que é exatamente a fração que nós tínhamos no início, é a nossa fração geratriz, certo, gente? Então, essa foi a aula que nós tivemos aí anteriormente de dízimas e fração, tá lá no aplicativo, podem olhar lá com mais detalhes, tá, gente? Agora vamos dar uma olhadinha no que são os números irracionais. Os números irracionais são os números que na forma decimal ele é escrito de forma infinita e não periódica. Ou seja, nenhum número vai ficar se repetindo infinitamente, como aqui no caso de raiz de 3 e da letra grega π, que nós já vimos aí na outra aula. Isso são os números irracionais. Eles são escritos aí de forma infinita e não periódica, certo, turma? Agora, o conjunto dos números reais. Quem compõe aí o conjunto dos números reais? O conjunto dos números reais ele é composto pelos números naturais, que são todos os números inteiros positivos, lembram? Naturais iguais a todos os inteiros positivos. 1, 2, 3, 4 e assim infinitamente. O conjunto dos números inteiros, que é formado por todos os inteiros positivos e negativos. Então, nós temos aí o -1, -2. Opa, gente, fiz ao contrário. Deixa eu arrumar aqui, gente. Nós vamos ter aí o 0, -1, -2 e assim por diante. E aqui o 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo, certo, turma? Esse é o conjunto dos números inteiros. Temos o conjunto dos números racionais,
Quem é o conjunto dos números racionais que é representado por quê de quociente? São todos os números inteiros e os números naturais e também as frações. São todos os números que podem ser escritos em forma de fração. Lembra que é A sobre B, sendo A pertencente aos inteiros e B pertencente aos inteiros, porém diferente de zero, pois não existe divisão por zero, certo? E os números irracionais também fazem parte aí do conjunto dos números reais. E os números irracionais nós já vimos que são os números que são escritos na forma decimal, de forma infinita e não periódica. Todos esses números compõem aí o conjunto dos números reais. Então, quais operações nós podemos fazer aí com os números reais? Não existem restrições, nós vimos aí anteriormente, para as operações com os números reais, pois dentro deles estão contidos todos os números existentes aí. Então, nós podemos efetuar qualquer operação, exceto as impossíveis, como a raiz quadrada de um número negativo, que não existe, ou a divisão por zero, né? Que também é uma outra coisa que não existe. Certo, gente? Então, isso foi a nossa revisão aí dos conjuntos dos números reais. E mais uma coisa que nós vimos aí nas nossas aulas foi a introduçãozinha aí à álgebra. Nós só entramos rapidamente, não deu tempo da gente ir muito profundo. Mas o que nós vimos foram alguns símbolos como igual, diferente, maior que, menor que, equivalente a, implica e o semelhante. E o que é aí a álgebra, né? Que é a utilização de símbolos, letras e números para cálculos matemáticos. Ela veio para facilitar a nossa escrita matemática, para não termos que escrever textos muito longos, certo? Então, nós sabemos aí que esse é um exemplo de expressão algébrica, né? Que é 3x mais 8 igual a 15x menos 3. Por que um exemplo de expressão algébrica? Porque nós temos letras, números, símbolos e operações todas em um mesmo conjunto, certo? Isso forma uma expressão algébrica. Dentro da expressão algébrica nós temos aí os termos que são o coeficiente. O que é o coeficiente? É o número que acompanha o x ou a incógnita, que é o termo desconhecido, né? Que no caso aqui é o 3 e o 15, certo? Nós temos a incógnita, que é o termo desconhecido, que utilizamos aí sempre uma letra para simbolizar ele, que no caso aqui é o x. Temos a parte independente, que são os números que não possuem incógnita nem x, certo? Incógnita, x, letra, seja lá como a gente chama. No caso aqui é o 8 e o menos 13, certo? E os termos semelhantes. O que são os termos semelhantes, turma? É que são os termos que possuem incógnita. Todos os termos que possuem incógnita são considerados termos semelhantes. Aqui no caso é o 3x, que é semelhante ao 15x. Certo, gente? Essa foi aí uma revisão rápida de tudo que nós vimos aí nos últimos 15 dias. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, os outros vídeos vão estar lá disponíveis no canal ainda. É só acessar e dar uma olhada, tá bom, gente? Não vou passar nenhuma atividade nova, pois temos já as outras atividades lá para fazer. Por hoje é só isso. Tchau, tchau, turma.